Olá, para você que é profissional da saúde, a Vida Mental disponibiliza no site várias escalas que são extremamente práticas para nossa aplicação clínica. A gente sabe como é importante no nosso dia a dia a gente ter instrumentos padronizados, instrumentos de medida para nos ajudar no nosso raciocínio diagnóstico e também para que a gente possa avaliar a gravidade ou a possibilidade de algum transtorno mental ou condição mental dos nossos pacientes. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Mini-Mental, que é um dos instrumentos mais aplicados entre os profissionais da saúde que trabalham com a população idosa, tá? É um instrumento que vai avaliar possível demência, é um instrumento de rastreio de possível demência. É um instrumento muito sensível, muito rápido de ser aplicado e tem inúmeros estudos envolvendo esse instrumento. Então, eu vou apresentar para vocês a aplicação online dele. Vale dizer que para você, profissional da saúde, vale a pena experimentar, testar, aplicar antes a versão online, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora de aplicar com o seu paciente durante a sessão, durante a consulta, beleza? Vocês vão precisar, é claro, dos materiais necessários para a aplicação dessa escala, como, por exemplo, os dizeres no papel sobre feche os olhos, o material para que o paciente possa fazer o desenho ao final do teste e também os objetos que ele deverá reconhecer. Também é importante que você saiba fazer a avaliação desse instrumento, ainda que a gente envie por e-mail como que deve ser interpretado o score, tá bom? Mas toda a aplicação está informatizada, você receberá automaticamente o score do seu paciente ao final da aplicação através do seu e-mail, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode aplicar online o Mini-Mental. Então, aqui está o site da Vida Mental. A gente tem aqui o item Testes Online, dentro do botão Psiquiatria. Então, aqui embaixo vocês vão encontrar todas as nossas escalas. E aqui no instrumento de aplicação por profissionais da saúde, que é um deles, o Mini-Mental. Aqui, é claro, eu destaco aqui que são instrumentos de aplicação por profissionais da saúde, mas todos eles são. É que esses instrumentos, realmente, se uma pessoa queira se auto-aplicar um dos instrumentos, ela receberá o score no seu e-mail e poderá levar o profissional de saúde de referência para interpretar em conjunto esse score. Já nesses outros, vai faltar elementos para que ela consiga responder todos os elementos, ou são instrumentos que de fato é necessário a presença do profissional da saúde para a aplicação, tá bom? Esse é um deles, que vai faltar instrumentos para que essa pessoa possa responder completamente. Também é um dos casos que é muito importante que o profissional esteja ali, inclusive, para acolher, porque pode ser que o idoso vá se sentir frustrado, que ele possa perceber que ele não está acertando as respostas e seja necessário um manejo, então, das emoções geradas durante a aplicação, tá bom? Então, aqui tem as instruções, a gente coloca aqui para a pessoa entender o que vai ser avaliado, tá bom? E aqui tem sempre uma instrução para que a pessoa responda o mais honestamente possível. Tem aqui uma mensagem para você, doutor. Vou ler para você. Olá, doutor. Abaixo estão as questões do instrumento Mini-Mental. Verifique se seu paciente está confortável e o oriente para que ele responda de acordo com o que ele realmente vive, sente ou faz, ou seja, o mais honestamente possível. Você poderá registrar as respostas de seu paciente e, ao final, receberá o resultado no seu e-mail. Lembre-se, o resultado de nenhum instrumento representa um diagnóstico e que deverá sempre ser feito pelo profissional da saúde. Qualquer dúvida, nós deixamos o nosso contato aqui para você. Tá bom? Para começar o teste, a gente coloca o nome do entrevistador. Eu vou colocar o nome do entrevistador, o meu primeiro nome, só para a gente poder diferenciar. E aí eu vou colocar como e-mail do entrevistador o meu e-mail, porque eu quero que chegue no meu e-mail a resposta. Eu vou colocar um nome fictício de paciente, tá? Uma idade.
eu posso ou não colocar o e-mail do paciente, tá bom? É bastante comum que os nossos pacientes tenham e-mail, mas é opcional, você pode colocar ou não. E aí tem a instrução toda para que você aplique a primeira parte do teste, tá? Então, a gente vai pedir ao paciente que diga o ano, a estação do ano, o dia da semana, o dia do mês e o mês no qual nos encontramos. A gente aqui, muito importante, não dar dica. Se a gente der qualquer dica sobre essas respostas, nós estaremos invalidando o minimento. Ele já é extremamente sensível. Se a gente dá qualquer dica, a gente está alterando completamente o score real dessa pessoa nesse instrumento, tá? A gente vai utilizar rua para visitas domiciliares, quando espera-se que o paciente saiba realmente seu endereço, e local para visitas hospitalares ou em outras instituições, tá bom? Então aqui no caso seria perguntar qual é a rua ou qual é o local que a pessoa está. Não há necessidade de confirmar ao paciente se está correto ou não, apenas passe ao próximo item. E isso é importante, pessoal, justamente pelo que eu falei para vocês. Se a gente der esse feedback, a gente vai estar alterando o estado emocional desse nosso paciente e vai influenciar o desempenho dele no restante do instrumento. Então, a gente vai agora ver as questões de intervenção. Em qual dia da semana estamos? E aí, aqui, a gente tem responder sim ou não. É através desse sim ou não que a gente vai contabilizar depois o score do nosso paciente. Então, se ele respondeu adequadamente para que dia da semana estamos, a gente vai clicar em sim. Em qual dia do mês estamos? Se ele acertou a resposta, eu clico em sim. Mas eu vou clicar em não para poder simular aqui para vocês. Em qual mês estamos? Vamos supor que ele errou. Em qual ano estamos? Vamos supor que ele acertou. Qual é a hora aproximada? Vamos supor que ele errou. Em qual rua ou aposento específico estamos? Vamos supor que sim. Em qual instituição, hospital, clínica ou residência estamos? Vamos supor que ele acertou. Em qual cidade estamos? Vamos supor que ele acertou. Em qual estado estamos? Em qual país estamos? E aí aqui vem a instrução para a segunda parte do teste, tá? Que é a parte de registro. Então, dizer 3 palavras. Por exemplo, a palavra pente, rua e azul. E pedir que o nosso paciente preste atenção, pois terá que repetir mais tarde. Pergunte pelas 3 palavras após tê-las nomeado. Repetir até que evoque corretamente e anotar o número de vezes. Instrução: dizer as 3 palavras pausadamente e com a dicção clara. Essas palavras devem ser sempre as mesmas. O estudo de validação diagnóstica, a sensibilidade dessa versão para demência, feito com outros testes cognitivos, verificou várias características linguísticas das palavras até chegar nessas 3, mantendo-se fiel aos critérios de escolha das encontradas na versão original do Mini-Mental em inglês, tá bom? Então, tem alguns profissionais que colocam outras palavras, mas aqui, como eu já disse para vocês, tem a ver com o estudo que a gente se baseou para construir aqui a versão online para vocês, que é um estudo que validou, né, a sensibilidade dessa versão do Mini-Mental e que também estava de acordo com a versão original. Então, a gente quando a gente clica em continuar, a gente tem um segmento dessas instruções para a segunda parte, que é: o paciente deve repetir após registrar o número de palavras evocadas. Quando o paciente não evoca as 3 palavras, deve-se repetir, pedindo que o mesmo preste bem atenção e repita novamente. Não se registra o score dessa vez. O score do item é o da primeira evocação. Quando o paciente não evoca as 3 palavras nessa segunda tentativa, deve-se repetir novamente as 3 palavras para que ele as repita. Fazer isso até 5 vezes e registrar o número de repetições. É preciso ter certeza que o paciente adquiriu as 3 palavras para a evocação tardia. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Se a gente não garantiu que ele evocou no começo, mesmo que ele perdeu a pontuação da primeira parte do exercício, mas a gente não garante, depois a gente não tem como avaliar a evocação, tá bom? Então, vamos às questões sobre registro. Então, peça para que o seu paciente repita: pente, rua e azul. E a gente pede para que o paciente preste atenção, porque ele vai ter que repetir mais tarde.
tá? A gente vai perguntar pelas 3 palavras, a gente vai dar um ponto para cada resposta correta e a gente vai ter que ter aí, como eu já disse, a certeza de que ele adquiriu as 3 palavras. O paciente acertou quantas das palavras na repetição? A gente pergunta isso daqui justamente para a gente poder fazer o score. Vamos supor que a pessoa acertou 2. Tá bom? E aqui a gente começa a parte 3 do nosso instrumento, que é a parte de atenção e cálculo. No alternativo, vamos supor que é uma pessoa que não sabe fazer contas, né? Não teve, na sua história de vida, não teve esse aprendizado. A gente tem uma alternativa, não é um consenso na ciência se essa alternativa ela é 100% equivalente aqui para a gente poder fazer essa avaliação, mas é uma alternativa que é muito utilizada, que é pedir para que a pessoa soletre a palavra mundo de trás para frente, tá bom? Os brasileiros não têm treinamento cultural no soletrar, né? Diferente de algumas culturas que é muito comum, inclusive competição de soletrar. E por outro lado, tem muito mais familiaridade com números e cálculos matemáticos simples, como soma e subtração. Dessa forma, a alternativa de repetição da série de dígitos não avalia exatamente as mesmas funções, apenas a memória operacional e a atenção. No entanto, não há outra prova correspondente de mesma velocidade de aplicação. Bom, então isso aqui justamente o que eu estava falando para vocês, a gente ainda não tem um consenso de uma alternativa aqui. Tá bom? E essa substituição pelo soletrar mundo de trás para frente não parece aqui, pelo menos nas evidências, que funciona para o nosso contexto. Tá bom? Então vamos às questões de atenção e cálculo. A gente vai pedir para o nosso paciente calcular 100 menos 7, subtraindo 5 durante 5 vezes até chegar a 65. E a gente vai anotar a quantidade de respostas corretas que o paciente informou abaixo. Então, aqui a gente pode ter um campo para que a gente possa anotar as respostas do nosso paciente, tá? Vamos supor que ele acertou. Então, 93, 86, 79 e 65. A gente dá até uma colinha aqui para vocês, tá bom? Opa, faltou um. 72, 65. O paciente acertou quantos cálculos? Então, vamos supor que ele acertou todos. E aí a gente vai para a parte de evocação, que a gente vai perguntar pelas 3 palavras ditas anteriormente para o nosso paciente, que é o pente, rua e azul. E a gente também vai fazer a avaliação da linguagem, em que a gente vai pedir para o idoso identificar um objeto que é um lápis e um relógio de pulso. Aqui é muito importante, pessoal, a gente realmente obedecer esses objetos, que realmente seja um lápis, que não seja uma lapiseira, que não seja uma caneta, que seja um lápis. E também que o relógio de pulso seja um relógio que o idoso realmente possa identificar, um relógio com ponteiro, um relógio como de antigamente. Porque se a gente dá um relógio mais moderno, pode ser que esse idoso saia prejudicado justamente por uma diferença de momento cultural, de momento histórico, tá bom? E aí, a gente também vai fazer o exercício de repetir, nem aqui, nem ali, nem lá, pedindo para que o idoso repita. A gente também vai fazer o exercício de comando em 3 estágios, que a gente vai pedir para que... A gente vai ter uma folha de papel, a gente vai pedir que ele pegue o papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão. E também a gente vai pedir para que ele leia em voz alta e executar o seguinte: feche os olhos. E também a gente vai pedir para que ele escreva uma frase, um pensamento, uma ideia completa. E também a gente vai pedir para que ele copie um desenho, tá bom? Que é o desenho que vai ter aqui para vocês mais a seguir. Vamos ver então agora realmente a aplicação. Então a gente vai pedir para que o paciente repita as 3 palavras e a gente vai responder se ele conseguiu ou não. Então vamos supor que ele não conseguiu. Sobre as questões das linguagens, o nosso paciente conseguiu reconhecer ou não o lápis e o relógio de pulso. Aqui, vamos colocar aqui 2, porque são os 2 itens. Peço ao paciente para repetir, nem aqui, nem ali, nem lá, e vamos supor que o paciente acertou. Seguir o comando de 3 estágios, pegue o papel com a mão direita, dobre o meio e ponha no chão. Vamos supor que o paciente conseguiu responder aos comandos corretamente.
escreva em um papel e peça para o paciente que leia em voz baixa e execute. Feche os olhos. Vamos supor que ele fez o comando. E aí, a gente vai pedir para que ele escreva uma frase e vamos supor que ele não consegue escrever uma frase. E a gente vai pedir para que ele copie, para que ele reproduza esse desenho. Tá bom? Então, vamos supor que ele não conseguiu. Aqui o importante é que ele realmente respeite toda a forma e, inclusive, a intersecção. Tá bom, pessoal? E aí, a gente clica em enviar. E aí, a gente vai receber o resultado desse instrumento no nosso e-mail. Eu vou fechar aqui essa tela agora para vocês, vou abrir meu e-mail para que vocês verifiquem como chega para você, profissional, o score desse instrumento. Então, aqui vocês têm como chega, como vocês vêm chamando o entrevistador pelo nome, né? E tem as respostas do seu paciente aqui. Vocês têm aqui também todos os registros que vocês escreveram e o score final. Aqui o score do Minimental é realizado a partir da escolaridade do paciente. Então aqui, como eu coloquei para vocês bastante respostas incorretas, deu um score 22 e menor que 22 para uma pessoa altamente escolarizada significa uma possível demência. Tá bom? Então aqui possível demência porque não é possível a gente realizar o diagnóstico 100% de demência, só com exames pós-morte que a gente consegue fazer o diagnóstico 100% do que estava acontecendo cerebralmente com esse idoso, né? Mas então a gente tem aqui o diagnóstico de possível demência e a partir disso a gente deve fazer uma avaliação profunda com esse paciente de como está o funcionamento cognitivo dele para que a gente possa aplicar a melhor intervenção possível para ele. Tá bom, pessoal? É uma prática muito comum para aqueles que trabalham com idosos, para aqueles que ainda não têm a prática de aplicar isso cotidianamente, vale muito a pena começar, simulem, façam várias vezes antes de aplicar com o paciente de vocês, até vocês se sentirem confortáveis com o instrumento. E também eu sugiro para aqueles que já aplicam, para que experimentem a versão online informatizada. Os resultados você pode imprimir e anexar no prontuário, e se tem um prontuário eletrônico, basta você copiar as respostas para esse prontuário. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, até o próximo vídeo.